Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Jó, capítulos 13 e 14. Já no capítulo 13 continua a defesa da sua integridade, da sua inocência. Dos versos de 1 ao 12, ele vai dar prosseguimento à sua resposta aos seus amigos. E mais uma vez, como no capítulo 12, declara que não é inferior aos seus 3 amigos. Verso de número 2. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Jó vai acusá-los de disfarçarem a sua ignorância com mentiras, de serem médicos que não valem nada, que não curam ninguém, verso 4. Ele diz que se pelo menos ficassem quietos, os teria por sábios. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Jó ele é direto a esses homens e diz no versículo 6: escutem agora a minha defesa, prestem atenção às minhas razões. Primeira razão, Jó os acusa de falarem mentiras em busca de defenderem a Deus, verso 7. Segunda razão, Jó questiona se eles ficariam ao lado de Deus defendendo sua causa caso houvesse um tribunal, versículo 8. Terceira razão, Jó diz que se Deus os examinasse, veria que são zombadores. Ele os alerta de que de Deus não se zomba, pois ele não é como os homens, versículo 9. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quarta razão, Jó diz que se eles forem parciais, injustos, ainda que em segredo, ele os repreenderá, pois nada fica oculto diante de Deus, versículo 10. Quinta razão, Jó diz que a grandeza, a dignidade de Deus os encherá de medo, o terror virá sobre eles, versículo 11. Sexta razão, Jó encerra dizendo a eles que todos os seus argumentos não valem nada, são como cinzas, vazios, frágeis, como uma torre de barro, versículo 12. E no versículo 13, pede para que se calem. Diz assim: calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Depois dessas palavras dirigidas aos seus amigos, a partir do verso 14, Jó cria coragem e volta-se para falar com Deus. Jó determina que seus amigos se calem porque ele iria pleitear sua causa diante de Deus, e ainda que estivesse correndo perigo até mesmo de morrer, ele continuaria. Versículo 14. Jó com ousadia busca defender sua inocência diante de Deus, e nos fica claro que ele tinha tanta certeza que não era culpado de seu próprio sofrimento, que insiste em comparecer na presença de Deus. Se fosse culpado, se esconderia de Deus como todo pecador, no verso 15 e 16. Desde o princípio é assim, a primeira atitude de Adão após o pecado foi se esconder de Deus, porque teve vergonha. Porém, tudo o que Jó queria era estar na presença de Deus, pois estava certo que seria justificado, versículo 16. Jó então pede 2 coisas para Deus no verso 20 que estão descritas no versículo 21. Ele pede para não ser mais castigado e para que não tenha mais tanto medo. A verdade é que Jó se desespera diante do silêncio de Deus. Tudo o que ele queria era entender o que estava acontecendo com a sua vida. O porquê dessa reviravolta, o porquê de tanto sofrimento. Na cabeça de Jó, Deus o tinha agora como um inimigo. Versículo 24. Por que me escondes o rosto e me tens por inimigo? Sabe, não somos diferentes de Jó. Quando clamamos e Deus não nos responde, quando Deus fica em silêncio, nos angustiamos. E a primeira coisa que nos vem à cabeça é: Deus me abandonou, virou o seu rosto, o que será que eu fiz? E a gente começa a procurar algum motivo, como Jó, que já estava acreditando que estava sofrendo pelos erros da sua mocidade, versículo 26. Mas a verdade é que Deus trabalha em meio ao seu silêncio, nos moldando, aperfeiçoando a nossa fé. Jó encerra esse capítulo se lamentando mais uma vez, comparando-se a um prisioneiro amarrado que vai sendo consumido sem chance de libertação. Chega a comparar-se a uma madeira bichada, a uma roupa comida por traças. No capítulo 14, Jó vai discorrer sobre a brevidade da vida. Versículo 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, ou seja, como é curta a vida do homem, cheia de medo e sofrimento. Jó, dos versos de 2 ao 6, emprega 3 figuras para descrever a vida do homem.
uma flor, uma sombra e um empregado. Uma flor pela sua fragilidade, que hoje nasce e logo murcha, uma sombra pela sua fugacidade, um trabalhador pela sua falta de descanso. Jó descreve a completa vulnerabilidade do homem e, portanto, não vê esperança para ele. Vê até a esperança para uma árvore que é cortada e que depois volta a brotar, versos 7 ao 9. Já o homem, se morrer, não há volta, para o homem é até nunca mais, versículos de 10 ao 12. Apesar de Jó ter ciência de que todos os seus dias estavam contados diante de Deus, assim como os nossos estão, versículo 5, ele via apenas na morte alívio para o sofrimento, versículo 13. Jó tinha pouco ou nenhum conhecimento da ressurreição. Lembre-se que ele não tinha revelação de Jesus, a Bíblia como temos hoje, ele vivia na era patriarcal e, portanto, a vida após a morte ainda era uma incógnita para ele. Para mim e para você, tudo fica mais claro. A Bíblia nos traz respostas que nos ajudam a entender muito sobre o céu e o inferno. Todavia, Jó, com sinceridade, pergunta no versículo 14, na parte A: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Sabemos que quando morremos, voltamos a viver. O próprio Cristo nos ensinou. João capítulo 11, do verso 25 ao 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Jó, mesmo sem conhecimento da vida após a morte, chega a sonhar com a possibilidade de sua vida ser outra, sem dor, sem sofrimento, uma vida banhada pela misericórdia de Deus, versos 15 ao 17. Todavia, ele volta nos versos 18 e 19 a se empenhar nos seus sofrimentos presentes, a ver sua esperança se desmoronando novamente em meio a tantas dores, encerrando assim esse capítulo novamente triste, sem resposta, sem esperança. Não podemos deixar a esperança se morrer dentro de nós. Se há esperança para uma árvore cortada, não haverá esperança para você, que é a poemia de Deus, ou seja, a obra-prima da criação de Deus? Que a sua esperança seja renovada nesta manhã, que você comece a vislumbrar o futuro que Deus tem para você no presente e no porvir. Que o Deus de toda a esperança te abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir.